Olá, olha eu de volta aqui, Vânia, do canal da Manage de English, hoje para falar sobre um ponto gramatical que as pessoas confundem bastante. Não é nem pelo uso dele, gramaticalmente a pessoa até consegue colocar a frase em ordem, mas ou fica faltando alguma coisa, ou o uso dele não é muito apropriado. Então hoje eu vou falar sobre isso, porque é fácil a gente encontrar um monte de vídeos na internet falando sobre o verbo to be, mas nenhum deles explica quando usar o verbo there to be ou usar o verbo have, has, porque nem sempre a coisa vai funcionar como vocês usam em português. Então espera só um segundinho e eu já volto com essa aula. Para começar, eu vou colocar um exemplo na lousa e aí a gente vai trabalhar com a maneira correta de usar esse verbo. Então vamos lá. There is a cat on the chair. Estou dizendo que existe um gato na cadeira. Se eu quiser transformar essa frase em pergunta, preciso fazer muita coisa e me disseram que em inglês tem que mudar a ordem de tudo. Não é assim não. A coisa é bem mais fácil. As pessoas querem complicar para deixar a gente meio assustado, mas não é não. Para fazer isso virar pergunta, você só vai pegar o verbo is e vai jogar antes do there. Então vai ficar is there, e aí eu vou copiar todo o resto, logicamente, colocando ponto de interrogação no final. Se alguma vez você teve algum professor te cobrando de ponto final, ponto de interrogação, agradeça a ele. Tem que colocar a pontuação em final de frase. Coisa feia esquecer o final da frase. Aí você não sabe nem se a pessoa vai continuar falando ou não. Então, lembra que pontuação também é importante. Voltando aqui no assunto. There is a cat. Vai ficar is there a cat? Pronto, já virou pergunta. E se eu quiser fazer uma negativa? Mais fácil ainda. Na negativa, eu só preciso colocar o not depois do is. There is not a cat on the chair. Pronto, fiz negativa. Tem um jeito de deixar isso mais resumidinho? Tem. Eu posso pegar o is mais o not e transformar em isn't. E aí eu vou dizer, there isn't a cat on the chair. Essa abreviação é possível. Tem alguma outra abreviação possível? Tem. Eu posso, ao invés de juntar o is com o not, eu posso juntar o is com o there. E aí vai ficar there's a cat, ou na negativa, there's not a cat on the chair. Vamos fazer um exemplo no plural? Já que nós falamos de cat, agora vamos entrar com os dogs. There are dogs in the yard. Fiz uma frase positiva, tá bonitinha, tá correta. Eu posso fazer aquelas abreviações todas ali de cima? Algumas sim, algumas não. Bom, vamos começar no mesmo ponto ali de cima. Para fazer pergunta, eu só vou inverter os dois primeiros itens, porque a gente aprendeu já que quando você tem pergunta com o verbo to be, é só inverter posição com o sujeito. Como essa frase não tem sujeito, eu vou inverter a posição com o there, né? Are there dogs in the yard? Pronto, pergunta feita. Negativa, mesma coisa. Quero fazer negativa? Eu posso simplesmente pôr o not aqui. Posso abreviar esses dois? Yes, pode. Eu vou colocar are mais not igual... que not feio. Are mais not igual aren't. Posso abreviar o there is igual esse aqui, né? O there's. Não, esse aqui de baixo não tem como falar there, porque vai ficar igualzinho, não existe. Mas eu já vi isso na legenda de um filme, eu já vi isso numa letra de música, e eu já vi isso no livro X da escola tal. Eu também já vi, eu já trabalhei nessa escola tal que tinha isso, mas é errado, não pode. Não é tudo que a gente vê em vídeo, em sei lá onde, que está correto. O melhor é consultar uma gramática, ou consultar um professor, ou consultar alguém que fale muito bem inglês, ou um nativo que fale bem, porque também tem nativo que fala mal, para ver o que pode e o que não pode.
Se você aprender correto, você vai replicar isso, você vai continuar dizendo coisas corretas. Se você aprende uma coisa errada, depois você vai continuar falando a coisa errada, já nem sabe mais. Fica feio, né? Então vamos aprender certo logo do princípio. Bom, there is, there are, expliquei a coisa básica. Agora tem uma coisa, o brasileiro não usa o verbo haver. Toda hora ele usa o verbo ter no lugar do verbo haver. Então, ao invés de dizer há um gato na cadeira, a gente fala tem um gato na cadeira, tem cachorros no quintal. Isso é comum pra gente. E aí eu até pergunto pra você, faz um esforço e tenta lembrar qual foi a última vez que alguém do teu círculo social falou o verbo haver. Eu, sinceramente, mesmo sendo professora de português e inglês, eu não consigo lembrar qual foi a última vez que alguém falou o verbo haver perto de mim. Na televisão, jornalismo, eu até ouvi, mas no meu círculo social, eu juro por Deus que eu não me lembro qual foi a última vez que eu ouvi isso. Tanto tempo que faz. Porque tudo o brasileiro tenta transformar no verbo ter. E aí, os meus professores da faculdade iam ficar muito putos da vida. Desculpa. Iam ficar muito bravos comigo se eu não explicasse que existe o verbo haver e que tem diferenças. É que a gente tá tão acostumado a usar errado em português que a gente já não pensa mais. Então deixa eu te explicar uma coisinha. Eu vou usar o próprio exemplo que já estava aqui para começar a explicar isso. Se eu digo there is a cat on the chair, há um gato na cadeira, quem que há esse gato? Ué, que pergunta mais sem nexo? Não tem resposta. Tá, então o brasileiro tem mania de falar tem um gato na cadeira. Tem é o verbo have, ou se algum pensar assim, tô falando de um gato só, então deve ser singular, vou colocar has. Has a cat on the chair. Isso é comum dos alunos fazerem, mesmo aqueles que, mas eu já faço direto em inglês, eu não fico pensando em português. Nisso daqui ele sempre erra, é incrível. Independente da escola para a qual eu já tenha trabalhado, ou até ouvindo pessoas de um nível bom de inglês. Em uma palestra esses dias eu ouvi um cara falando o have ou has no lugar do there is, there are. Porque foi tão mecânico, foi tão imediato, ele pensou aquilo e já falou em inglês e cometeu o mesmo erro que ele comete em português. Qual é o erro? Quando eu uso o verbo have ou has, que é o verbo ter, eu tenho que explicar quem que tem a coisa. O verbo there is, there are, eles têm autonomia, eles não precisam ter um sujeito antes deles. Mas o verbo have ou has precisam de sujeito. No caso, eu vou ter que perguntar quem tem o gato? Quem tem o gato na cadeira? Não sei lá, o gato subiu na cadeira, vai ver que é do vizinho, pulou o muro, não sei. Gato é de alguém, mas não sei quem é o dono. Você não sabe, não está exatamente o nome da pessoa que é dono aqui, então essa frase está completamente errada. A de cima, se eu usar there is ou there are, aí tudo bem, está correto. Porque o there is, there are, eles têm autonomia para trabalhar sem sujeito. Mas lembre-se, toda frase em inglês deveria ter sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Isso é a regra da língua inglesa. Se tiver pelo menos sujeito e verbo, né? Às vezes você não tem o complemento, mas sujeito e o verbo, a frase vai estar pronta. Mostrei uma coisa aqui para vocês, né? Esse erro que a gente comete. E agora, para exemplificar, eu vou colocar frases aqui para vocês e eu quero que vocês me digam o que está certo e o que está errado. Então, eu vou começar com there are cupcakes on the kitchen sink. E eu não estou brincando, meu marido acabou de fazer cupcakes. Eu acho que é Apple Cinnamon Cupcakes. Ele é apaixonado por fazer essas coisas e eu gosto de comer, então tá tudo em ordem. Bom, there are cupcakes on the kitchen sink. Aí eu vou pegar esse there are e eu vou transformar no verbo have. Have cupcakes on the kitchen sink. Aí vem a pergunta que eu já falei para vocês várias vezes, né? Quem já me conhece já sabe que eu pergunto sempre essas coisas. Quem não me conhece ainda, acabou de ouvir um minutinho atrás eu falando do famoso quem? Quem tem os cupcakes na pia da cozinha? Vânia?
Não, não, é o Steve que é dono. Não, mas a Vânia que foi comprar o ingrediente, ela que vai comer. E agora, quem é dono? Nem vai interessar. O que me interessa é o seguinte: está aparecendo o nome da pessoa antes do verbo have? Não. Então, essa frase está errada e acabou. Não tem como usar essa frase, porque eu não posso explicar quem é que tem uma coisa ou outra. Vou colocar uma outra frase aqui. E agora o meu próximo exemplo vai ser uma singela homenagem a um ex-aluno meu que mandou um comentário para mim, né, inbox no Facebook. Teacher, adorei os vídeos, mas por favor, fala de assunto que a gente realmente vai usar em inglês para colocar em prática. Então eu vou aproveitar isso e eu vou falar sobre um erro que, né, a gente geralmente comete usando um exemplo da sua academia. Então vamos lá, seu Fernando. Então, Fernando said has a new equipment at Formafit, que é a academia dele com a esposa Andresa. Bom, e também tem o segundo exemplo. Fernando said there is a new equipment at Formafit. E agora, qual das duas está correta? Então eu vou de novo fazer aquela perguntinha básica. Quem é que tem o novo equipamento? E agora, é o Fernando? Não, mas e se o Fernando tem sócios e foi o outro sócio que comprou o equipamento, então não é exatamente o Fernando, ou o Fernando tem só uma parte do equipamento? Agora eu não sei. Bom, independente dele ser ou não, aqui não está explicando que ele tem o equipamento, só está explicando que ele disse, que ele deu essa informação para as pessoas que tem um novo equipamento na Formafit. Já que não está especificado aqui quem é que tem o equipamento, a frase de cima não é válida. Mas a frase de baixo, Fernando said, there is a new equipment at Formafit. Agora sim, o Fernando disse que há um equipamento novo na Formafit, independente de quem seja o dono dele, né? Eu estou usando duas partes de frase aqui, na verdade. Eu formei uma frase com duas orações. A primeira, o Fernando disse, ele me deu uma informação, né? A segunda é que há um equipamento novo nesse local. Mais um exemplo bem legal, que as pessoas confundem bastante. Até isso aqui eu tirei de algumas frases que eu pedi para os meus alunos fazerem. Aqui na nossa escola a gente tem um material próprio e no final de cada unidade a gente dá uma lista de palavras e os alunos têm que usar para criar as próprias frases deles. E aí surgiu uma frase nesse estilo. Nancy has an adorable son. Ou Nancy, there is an adorable son. E agora? Qual dessas duas frases está correta? Agora eu pego a professora de jeito. Ela falou que tudo até agora estava com have e has estava errado. Então, vou tirar o have e has. Calma lá. Antes de tirar qualquer coisa, você faz aquela perguntinha. Who? E a perguntinha sempre vai para o verbo. Quem tem o filho adorável? A Nancy. Opa! Achei a dona do filho! Oh, meu Deus! Achei uma mulher que educou direito o menino para ser chamado de adorável. Ela conseguiu dar uma boa educação. Parabéns para essa mãe. Bom, então, Nancy has an adorable son. Tá corretíssima essa frase. Não tem o que pôr, não tem o que tirar. Tá perfeita. Até pela educação que ela deu pro menino. Agora, a de baixo, Nancy, existe um filho adorável? Não faz sentido nenhum. Parece frase de, sei lá, bêbado tentando falar inglês. Não deu certo, não funciona. Nesse caso, é o there is, there are que vai estar fora. Porque para eu usar there is ou there are, eu não posso ter sujeito antes. Aqui eu tinha, o sujeito funcionou bonitinho, então o que está correto é o have e não o there is, there are. Na próxima aula, eu vou continuar falando de um outro tipo de verbo que também pode ser usado sem sujeito. Lembrando, mais uma vez, que todas as frases em inglês deveriam ter sujeito seguido de verbo
e, se possível, ter um complemento. Só que nesse outro tipo de verbo não vai ser necessário o sujeito também. Então, eu vejo vocês na próxima aula com essa nova explicação. E, mais uma vez, e como sempre, eu vou pedir, dá um curtir no nosso canal do Facebook, deixa um comentário falando se gostou, se não gostou, critica, dá uma sugestão, pergunta sobre algum assunto que você gostaria de saber, para a gente ter um rumo para os nossos próximos vídeos. E também, por favor, se você estiver assistindo o nosso vídeo pelo YouTube, dá um curtir, deixa o seu comentário ali e assine o canal do YouTube, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Eu fico triste em ter que falar tchau para vocês, mas com muita alegria eu também digo, logo logo eu vejo vocês de novo. Bye bye!